noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos começar o nosso culto. Boa noite para quem está em casa também. Que o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Hoje eu estou vendo que tem um pessoal aqui novo. Sejam bem-vindos os visitantes, tá? Em nome de Jesus. Sejam bem recebidos aqui na casa do Senhor, tá? Nós estamos felizes pela presença de vocês, tá? Vamos louvar a Deus. Eu vou orar nesse momento e nós vamos entoar um cântico ao Senhor, manancial. Vamos nos conectar ao Senhor neste momento e vamos orar a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Deus. Obrigada, Deus, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Eu te glorifico, te exalto, Senhor, porque tu és digno. Eu te louvo, te agradeço por tudo. Obrigado pelos visitantes, Senhor, que estão aqui na tua casa. Obrigado por todos que estão aqui, por aqueles também que não estão, Senhor. Eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos, neste momento agora, entoar esse cântico manancial, dizer ao Senhor que Ele é nosso manancial, Ele é nossa fonte de vida e da onde eu preciso e quero beber todos os dias. Vamos louvar ao Senhor com alegria no nosso coração, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Amém, irmãos? Preciso e quero beber
quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse cântico fala que há esperança para cada um de nós. Quando Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia, Ele trouxe à humanidade esperança. A esperança de que nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso que cuida de nós, um Deus que pode todas as coisas, pois o Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou. O Senhor Jesus venceu a morte, aquilo que nós considerávamos impossível para nós, que nós considerávamos o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus é vencedor, nos torna mais que vencedores. Por isso nós temos essa esperança, mesmo que nós possamos passar por inúmeras dificuldades, problemas, mesmo que nós possamos ser considerados mortos, né? Mas aquele que crê será salvo, aquele que crê ressuscitará no último dia, aquele que crê verá a glória do Senhor. Então a esperança para você é o que diz esse cântico: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Que nós possamos saber que com Cristo nós podemos ter esperança. Com Cristo serão renovadas as nossas forças e os frutos não cessarão e virão. Que você possa depositar o seu dízimo, a sua oferta, mas saiba que a sua vida tem que estar sempre consagrada diante do altar do Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor.
chamar a irmã Lourdinha para estar orando. Saúde a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Saudades, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Que o Santo Espírito do Senhor, que quando nós chegamos aqui já estava nesse lugar, à nossa espera. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para ti, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade nesta noite de estar na tua casa, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para ti, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, recebe a nossa adoração dessa noite como um cheiro suave no seu altar, ó Pai, e que seja agradável a ti, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, o Senhor é um Deus zeloso que cuida dos seus. O Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, porque nós somos, ó Pai, dependentes do Senhor, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, porque temos o Senhor para chamarmos de Pai. O Senhor é aquele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos ser teus servos. O Senhor nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Ó Deus amado, aqui está a tua igreja reunida nessa noite para engrandecer o teu nome, Senhor. Espírito Santo do Senhor, toma o teu lugar nessa noite em cada coração aqui, Senhor. E que seja, Senhor, corações dispostos a te louvar, a estar atento à tua palavra, coração disposto a te servir, estar na tua presença a cada minuto, cada segundo de suas vidas, ó Deus. Ó Deus amado, enche-nos, ó Deus, o teu Santo Espírito nesta hora, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, abençoando a vida dessa igreja, toda a liderança, todo o ministério dessa igreja, Senhor, esteja abençoando. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos vivendo tempos difíceis de se viver, ó Deus. Mas contigo nós somos mais que vencedores. Contigo nós somos mais que vencedores. Diz a sua santa palavra, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, esteja nos fortalecendo a cada dia, Senhor. Derramando sobre nós a tua graça, a tua unção, a sua misericórdia, Senhor. Ó Deus amado, seja com essa equipe de louvor, ó Deus. Abençoa cada servo aqui, Senhor. Que essas vozes sejam somente para te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Que essas vidas, sempre dispostas a te louvar, a cantar os cânticos celestiais vindos do alto céus, ó Deus. Ó Deus amado, abençoa cada um deles. Abençoa suas famílias, seus filhos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que adentrou a tua casa nessa noite, Senhor. Cada criança que aqui está, Senhor. Cada criança que nasce e cresce nessa igreja, Senhor. E seja abençoando os pais dessas crianças. Que eles saibam, ó Deus, encaminhar seus filhos no caminho em que devem andar. Porque quando eles crescerem, jamais se esquecerão deles, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu no dia de hoje, Senhor. Ó Deus amado, nos abençoa. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de felicidade na tua presença, Senhor. Porque nós, como cristãos, filhos teus, nós devemos ter, ó Deus, a certeza que nós somos felizes. Embora tantas coisas
coisas acontecendo aí no mundo, tantas coisas tristes, tantas más notícias, ó Deus. Mas nós devemos ser felizes, porque nós temos o Senhor. Aí fora no mundo eles dizem: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio para nós, que é o Senhor Jesus, que nos lavou, que nos limpou, que nos curou e que nos guarda e que nos salva, Senhor. Louvado seja o teu nome. Seja abençoando, Senhor, o pregador dessa noite. Usa teu servo, Senhor. Derrama sobre ele a unção do teu Espírito. Ó Deus amado, fala conosco, Senhor, através dessa mensagem, e que ela venha de encontro a cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos. Te agradecemos também, Senhor, pelos dízimos, as ofertas que foram depositadas no teu altar, Senhor. Seja abençoando em nome de Jesus. Amém. Esse cântico fala que o nosso Deus é o Deus soberano, que reina antes da fundação do mundo, conforme a sua palavra. O Senhor reina antes de tudo se formar. O Senhor, Ele reina. E como é bom quando o Senhor reina nas nossas vidas também, quando nós temos consciência que Ele reina sobre nós, quando temos alegria de servir esse Deus que reina, já reina sobre todas as coisas, e nós descobrimos que Ele também pode reinar nas nossas vidas, mostrar o seu querer para cada um de nós, e nós seguirmos a sua lei, os seus preceitos e fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, é o que é melhor para as nossas vidas. Então que você possa cantar esse cântico com alegria e dizer: glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus pelas suas maravilhas, Senhor. Nós te louvamos, Deus, neste lugar. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, engrandecido neste lugar, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nosso Deus, Deus Ele é soberano. é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela tua presença, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nesta igreja, que ainda há de fazer, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas e reina sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós temos o privilégio, ó Deus, de servir ao Senhor, de engrandecer ao Senhor, de andar contigo, ó Deus, de ser chamados de discípulos, ó Pai, de Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe, ó Deus, todos que estão aqui, todos que estão em casa, ó Deus, todos que estão ouvindo a Tua palavra, todos que estão louvando ao Senhor conosco, ó Pai. Abençoe, ó Deus, logo mais, ó Pai, o pregador dessa noite, que ele seja, ó Deus, tão somente usado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que ele possa falar das Tuas verdades, da Tua palavra, e que a Tua palavra quebrante os corações, que a Tua palavra, ó Deus, venha de encontro para cada coração, ó Pai, que está aflito, que está precisando ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua palavra nunca volta vazia, a Tua palavra cumpre, ó Deus, o seu propósito. Nós sabemos disso e Te louvamos por isso, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu queria chamar o André. Bem-vindos, pessoal novo, casa do Senhor, que Deus esteja com vocês. Bem-vindo também a todos os nossos irmãos e irmãs, que Deus esteja falando em nossos corações nessa noite. Eu vim aqui para dar alguns recadinhos rapidinhos, lembrando os irmãos que na quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos fazendo o estudo do livro de Jó pelo aplicativo Zoom. Então você que está acompanhando ou que gostaria de acompanhar, de quarta, no aplicativo Zoom, às 8 horas da noite, nós estamos fazendo o estudo e a leitura, do livro de Jó. Na quinta-feira, também às 8 horas da noite, aqui na igreja, há uma reunião, há um encontro de oração, que os irmãos se reúnem. Então, se você desejar participar, quinta-feira, às 8 horas da noite, também os irmãos estão reunidos aqui na casa do Senhor para agradecer, orar e estudar também a palavra do Senhor. No domingo, nós, pela manhã, estamos tendo o nosso culto às 9 horas e agora à noite às 19. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que aqueles que puderem e já forem se preparando para participar das celebrações, que mande um WhatsApp para o nosso irmão Leonardo Rocha, até quarta-feira, ele pediu, até quarta, galera, para poder fazer a inscrição
para vocês poderem participar das celebrações. Isso é um fato que vem acontecendo nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, por conta da limitação que nós temos aqui de 30% para colocar as pessoas no templo. Então, não se esqueça, mande uma mensagem no WhatsApp do Leonardo. Ele disse que talvez não responda no momento que você enviar a mensagem, mas que ele irá responder em algum momento lá para você, ele vai te responder. E você, fazendo a sua inscrição, assim facilita a nossa organização para que o templo aí possa receber todas as pessoas da melhor maneira. Tá joia? Também gostaria de lembrar que amanhã é o Dia das Crianças, né? E ontem, aqui na igreja, tivemos um trabalho maravilhoso, onde algumas irmãs e irmãos estiveram aí fazendo brincadeiras, contando histórias, né, para crianças, e eu fiquei com o coração muito alegre de ver novamente crianças correndo aqui pela casa do Senhor. Crianças mostrando alegria, prazer, se divertindo mesmo, né? Aqui dentro, fazia muito tempo que a gente não via isso, a gente sente falta, né? Às vezes a gente fala para eles, para um pouquinho aí, né? Senta, vamos ouvir, mas eles têm uma alegria imensa nas perninhas, né? Gostam de correr bastante, e eles puderam correr bastante, aprender da palavra do Senhor, mais importante, né? A gente recebeu uma irmã que a gente é muito grato, a tia Thaís, que veio aqui trazer uma história linda, contando uma história para as crianças aprenderem um pouco mais sobre o amor de Jesus. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas. Eu disse para a Mariana que não vou nem me atrever a falar o nome das pessoas que estiveram nos ajudando, mas foi muito, muito gratificante ver a presença dos irmãos, poder estar apoiando esse trabalho. Trabalhar com crianças é investir na vida de pequeninos que possam crescer nos caminhos do Senhor. Isso é uma ordenança do Senhor. Em Provérbios 22 a gente vê isso, que a gente precisa educar as crianças nos caminhos do Senhor para que elas não se desviem mais. Então nós temos essa obrigação, e ontem nós fizemos esse trabalho, e eu gostaria de coração agradecer todos os envolvidos, todas as pessoas que estiveram ajudando. A Mariana ficou com um pouquinho de vergonha de estar vindo aqui agradecer, falou, amor, está me dando um frio na barriga, fala você lá. Eu falo, então, pode deixar, mas ela pediu para agradecer, o Ministério Infantil, as meninas que ajudaram, e as outras pessoas que estiveram aqui. A Jaque preparou um lanche muito gostoso, né, que a gente teve desfrutando no final. E falando da Jaque e do D, é importante também lembrar que esses dois servos do Senhor têm feito uma grande obra do Senhor na vida de crianças. Eles têm reunido algumas crianças em sua casa, né? Uma vez por semana, né? Isso? Uma vez por semana, eles têm reunido algumas crianças ali que moram perto da sua casa e ensinando a elas a palavra do Senhor, ensinando para elas o amor de Jesus. E Deus abençoe a vida da irmã Jaque, do irmão D, que eles possam continuar sendo usados cada dia mais e ensinando essas crianças aí sobre Jesus. Eu queria agradecer e orar nesse momento por essas vidas, crianças que hoje estão aqui, não sei se dá para ver aí pelo vídeo, né? Dá, mas tem hoje, a casa do Senhor está recheada aqui de crianças, e eu gostaria de chamá-las aqui para a gente poder estar orando pela vida delas. Vocês querem vir aqui em cima? Vocês vão ter vergonha se eu chamar vocês? Hã? Não, Otávio? Então vem aqui todas as crianças, vem. Pode chegar aqui, pode vir, pode vir. Sobe aqui, ó, para a gente orar por vocês. Isso. Aqui, ó. Muito bom. Pode vir. Isso. Olha que bênção, hein?
Eu vou pedir para os irmãos estenderem suas mãos para a gente orar pela vida dessas crianças e de todas tantas outras da nossa igreja que não puderam estar aqui. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela vida dessas crianças que estão aqui na sua casa, que o Senhor possa falar, ó Deus, ministrar a tua palavra em seus corações, que elas possam crescer, ó Deus, aprendendo da tua palavra, vivenciando, ó Deus, o teu amor, a tua bondade, a tua generosidade, que o Senhor possa estar com eles em todos os momentos, que eles possam um dia também entregar as suas vidas, ó Deus, a Cristo Jesus, para que assim, Senhor, o teu Espírito possa estar em cada coração aqui, Senhor. Também te peço, Pai, pelas vidas das crianças que não estão aqui, Senhor. Continue abençoando as crianças da tua igreja, Senhor. Abençoe as crianças deste mundo, ó Pai, que elas possam ouvir da tua palavra, que o Senhor possa nos usar, ó Deus, como instrumento nas tuas poderosas mãos e poder falar do amor de Jesus para essas crianças, para que assim elas possam ser o futuro da igreja, ó Deus, para poder te servir e te adorar. Senhor, obrigado pela vida delas, continue abençoando, continue protegendo, que o Senhor, ó Deus, possa incomodar o coração desses pequeninos, para que eles possam se voltar ao Senhor e estar sempre na tua presença. Eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meninada. Deus abençoe, viu? Senta lá agora, porque um grande pregador vai vir aqui. Aí, que ajuda? Não precisou. Vai estar vindo aqui ministrar a palavra. Desde já chamo o nosso irmão Miqueias e agradeço a disposição. Obrigado, irmão, por ter se colocado presente aqui para poder ministrar a palavra. Que Deus use a sua vida e fale através da sua boca. Viu? Obrigado. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Eu já disse para os irmãos uma vez que minhas mãos precisam ficar livres, senão não dá certo. Se eu não tiver esse pedestal aqui para segurar o microfone, o negócio não dá certo, as coisas não caminham como devem caminhar. Muito feliz em estar aqui com todos os irmãos essa noite. É um grande prazer revê-los, é um grande prazer poder voltar a cultuar presencialmente na casa do Senhor. Antes de abrir a Bíblia, eu quero rapidamente aqui falar, alguns irmãos nos procuraram aí, questionando a respeito da nossa conferência bíblica de jovens. Eu queria rapidamente explicar para os irmãos o que será essa conferência. A conferência ela acontecerá nos dias 7, 14 e 21 de novembro, serão 3 sábados consecutivos. A ideia é que a gente vai ficar aqui na igreja, a conferência ela vai durar aí por volta das 3:30 da tarde, até no máximo umas 8:30, 9 horas. Então, assim, serão 3 dias imersos dentro da casa do Senhor, com foco no estudo da palavra de Deus, das Escrituras. Nós ainda temos algumas questões para alinhar, e isso eu vou passar um pouco mais adiante para os irmãos. Provavelmente nós faremos um encontro aqui na Igreja Batista do Marinsec. Estamos vendo a possibilidade de uma outra igreja de outra cidade que vai confirmar se a gente fará lá ou não. E o último encontro, no dia 21, será feito em São Simão. Então nós teremos aí 3 igrejas provavelmente participando junto conosco. O tema da nossa conferência é Examinando a Nossa Fé, baseado no texto de Paulo aos Coríntios, que ele diz que a gente deve examinar a nossa fé para verificar se nós estamos, ali no caminho, na presença do Senhor. E nós vamos usar um livro do Mike Mackin, chamado Eu Sou Mesmo um Cristão. E nesse livro, onde nós ministraremos ele aqui durante esses dias, os nossos jovens e adolescentes serão desafiados a verificar a conduta bíblica que um cristão deve ter e olhar se eles têm apresentado na vida deles essa conduta que a Bíblia ensina.
No final dessa conferência, a gente vai poder olhar para a Bíblia e responder a seguinte pergunta: eu sou mesmo um cristão? Então eu quero desafiar você, jovem, você adolescente, você pai que tem um jovem em casa, a inscrevê-lo nessa conferência. Nós estamos há muitos meses sem fazer nenhum trabalho com jovens por causa da pandemia, e muitos jovens, infelizmente, foram esfriados, foram desanimados aí por tanto tempo longe da palavra de Deus, longe da casa de Deus. Eu quero só fazer um comentário importante, que a conferência está aberta para jovens casados. A gente não colocou um teto de idade, nós não colocamos um limite aí de idade. Todos aqueles que quiserem se inscrever, por gentileza, procurar a mim, ou o irmão André, ou o irmão Léo Rocha, que a gente vai estar providenciando aí, orientando a como fazer as inscrições, ok? Qualquer dúvida também, eu estou à disposição após o culto, podem ficar à vontade para nos chamar. Irmãos, por gentileza, vamos abrir as Bíblias no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 18 ao 21. Livro de João, capítulo 15, do verso 18 ao 21. Diz assim o texto: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês, por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra. Que nós possamos ter nossos olhos abertos, nosso entendimento aberto, que o Teu Espírito possa atuar em nós para compreendermos, guardarmos e colocarmos em prática a Tua palavra. Se aqui conosco nesse momento, tem misericórdia de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, há alguns anos, eu tive a oportunidade de ler um livro fantástico. É um livro que, se eu pudesse, eu indicaria a toda a igreja. Esse livro ele é muito importante na história da igreja. Quando a gente vai ler, vai buscar um pouco da história da igreja, entender como a igreja iniciou o seu trabalho, a sua ação após a subida de Cristo, após a passagem dos apóstolos. A gente vai ver esse livro lá como um marco na história do cristianismo, por causa do conteúdo que ele tinha. Quem escreveu esse livro chama-se Santo Agostinho. Muito provavelmente você já deve ter ouvido sobre ele. Santo Agostinho foi um teólogo que viveu por volta ali dos anos 350. E nesse livro chamado Confissões, o nome do livro, se você quiser anotar e pesquisar, chama-se Confissões. Nesse livro fantástico, maravilhoso, Agostinho, ele escreve um compêndio. Ele tem uma série de escritos no qual ele confessa toda a sua vida. Ele confessa tudo aquilo que ele lembra da sua vida desde a sua infância. Para nós, hoje, se você for buscar, você provavelmente vai encontrar esse livro em um único volume. Mas quando Agostinho escreveu, ele escreveu esse livro em vários volumes. Na verdade, são vários livros que são juntados em um. E é muito interessante que quando você começa a ler o livro Confissões, você vai perceber que Agostinho, ele separa, em cada escrito dele, ele fala de um pedaço da vida dele.
No início do livro, ele começa falando do nascimento dele até os 15 anos. Ele conta no livro, nesse pedaço, o que ele lembra, o que ele passou na sua infância, de quando ele nasceu até os 15 anos. Então, lá, por exemplo, ele vai mencionar, nesse primeiro capítulo do livro, que ele não gostava de estudar. Agostinho vai falar que ele preferia muito mais o teatro, os esportes, do que estudar. E ali ele vai fazer algumas reflexões sobre a sua infância. E o que é muito interessante aqui no livro é que a intenção de Agostinho nesse livro é confessar todos os pecados da sua vida, desde a infância até o seu último dia de vida. E é interessante que assim, ele divide os livros, ou o livro, nas suas faixas etárias. Então ele conta sobre a sua primeira fase, sobre o que ele lembra ali do nascimento até os 15 anos. Então ele vai para os 16 anos e um pouco mais. Ele fala um pouco da sua juventude. Ele diz, por exemplo, que a mãe dele não quis que ele batizasse porque ele não tinha uma índole cristã. Então, para não manchar a fé cristã, ela disse, olha, não batize, espera. Segurou o batismo dele, porque ele não tinha frutos de cristão. E ele vai segmentando e contando o livro, em cada idade que ele está partimentado ali no livro, ele conta sobre reflexões que ele teve, à luz da Bíblia, naquela idade dele. Ele segmenta o livro dele nas idades, nas etapas que ele teve em sua vida. É muito interessante isso, irmãos, porque a nossa vida pessoal, cristã, ela é segmentada em etapas. Todos nós, em nossas várias áreas, nós temos fases, etapas, momentos diferentes, sejam eles temporários ou não. Deixa eu te dar um exemplo. Como Agostinho fez no livro, todos nós vivemos fases da idade. Nós nascemos, somos um bebê, nascemos como um bebê. Nos primeiros meses ali, tudo que o bebê faz é chorar, sujar a fralda, comer e dormir. Em breve eu vou estar vivenciando isso. Estou tentando estocar sono até lá. Mas o fato é que depois de alguns meses, esse bebê que só faz isso, ele começa a abrir o olho e olhar o que está à sua volta. Ele começa a enxergar e a se relacionar com o mundo. Então, dentro de poucos meses, esse bebê que só chorava, que praticamente não se relacionava, agora ele começa a dar risada, ainda que banguelo. E ele começa a se divertir, a brincar, a engatinhar, a falar suas primeiras sílabas. Daqui uns tempos, ele vai estar da idade do pessoal aqui. Ele vai ter os seus 2, 3 anos, vai estar derrubando tudo que está na altura dele. Mais um pouquinho ele vai entrar para a escola. E aí então ele vai entrar no primário, ensino médio, faculdade. A nossa idade, ela tem etapas, ela tem momentos. E veja que quanto mais a gente avança na idade, ou nas fases da idade, a gente muda, e a gente tem que adquirir novas habilidades, novos entendimentos, e a gente não volta a ser ou a praticar o que a gente era antes. Quando a gente sai, por exemplo, vamos olhar aí pela questão da escola. Quando você está no prezinho, brincadeiras, as crianças mais se divertem, tem atividades, mas na hora que vai para o primeiro aninho, tem português e matemática. O mundo ali já está um pouco diferente do que ela estava acostumada, ela tem que se adaptar. Na 5ª série, ou 6º ano, já vai ter um tal de equação de 1º e 2º grau. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. Imagina lá no ensino médio, o tipo de coisa que vai ver em matemática, em física. E são coisas que a gente que a gente cresce, que a gente entra nessa fase, e quando a gente adentra essa fase, essa idade, a gente tem uma personalidade, a gente tem características que são diferentes da anterior. E a gente não pode voltar a ser o que era, porque a idade exige que a gente seja diferente. Outro exemplo que a gente poderia ver é a questão de quem é solteiro e casado. Quando uma pessoa ela é solteira, ela vive com os pais, ela não tem boleto, ela não sabe o que é pagar boleto. Ela não sabe o que é sustentar uma casa, pagar a conta de luz, de água, ir no mercado, fazer despesa. Nossa, como a vida é boa. Ela não tem horário, a mãe e o pai são mais tranquilos,
faz o que bem entende. Só que aí um dia ela se casa. Ela fala, não, eu vou me casar. E na hora que ela se casa, ela percebe que aquela etapa, aquele momento, aquela fase da vida, ela é totalmente diferente da fase anterior. Porque agora ela tem uma pessoa para cuidar, para prestar contas, para se responsabilizar pelo cuidado dela. Então a pessoa que é casada, ela não pode viver como solteira. Assim como a pessoa que é solteira não pode. São fases que a gente vive na nossa vida, não só na questão da idade e do casamento ou não, mas em várias situações, em várias áreas diferentes. E assim como várias áreas, a gente tem uma área que é a principal aqui para nós, que é a área espiritual. A Bíblia também diz que existem fases, ou etapas, ou momentos, espiritualmente falando. Só que ao contrário da idade, que a gente poderia classificar em infância, adolescência, juventude, fase adulta, a Bíblia diz que existem apenas duas fases ou duas etapas espirituais. E elas são totalmente conflitantes. Aqueles que são filhos das trevas, aqueles que não creem em Deus, aqueles que vivem negando a Deus, e por outro lado, aqueles que são filhos da luz, aqueles que são fruto da vontade de Deus, que se arrependeram dos seus pecados e agora têm uma vida transformada na pessoa bendita que é Cristo Jesus. São duas etapas, e essas duas fases que pode existir no plano espiritual, elas são conflitantes. Uma pessoa que está à direita, ela não pode, uma pessoa que é salva, ela tem uma vida, ela tem exigências, ela tem pensamentos e práticas que são totalmente contrários àqueles que não são salvos, àqueles que não vivem uma vida segundo a vontade de Deus. E veja que a grande questão de todas essas fases, e principalmente da fase espiritual, é que a gente tem problema, a gente tem momentos de tensão sempre que a gente transiciona de uma fase. Eu já tenho 3 anos de casado. Eu já aprendi alguma coisa. Tenho que aprender muito. Mas as coisas já se ajeitaram. As coisas já estão num caminho mais tranquilo do que no início. Agora, na vida espiritual, irmãos, uma vez que a gente sai desse lado esquerdo, desse lado de trevas, contrário à vontade de Deus, e a gente entra nesse outro lado, que é o lado separado para os salvos, para aqueles que se arrependeram, a gente tem um momento de tensão muito grande. A gente vive um momento, uma tensão muito grande, porque o que há desse lado é totalmente contrário a esse. Só que nós somos seres humanos e a gente tem que reaprender, que mudar, que ter nossa vida totalmente transformada. O que eu quero falar para vocês hoje, com base nesse texto, é que essa fase, essa mudança de fase espiritual, essas etapas, esses lados espirituais diferentes, eles geram conflitos e atritos, impactos diferentes um ao outro. O Hector mencionou hoje que a Bíblia fala, quando ela está falando da vida, da batalha espiritual, a Bíblia trata isso como guerra, como luta. Ela diz que nós devemos lutar, que é uma guerra. E eu queria aqui te mostrar hoje, à luz desse texto, uma grande tensão que se dá entre o lado das trevas, o lado que não crê em Cristo, que não vive uma vida conforme a palavra de Deus, e o lado daqueles que se chamam cristãos arrependidos. Aqui no capítulo 15 de João, eu tenho certeza que os irmãos já leram esse capítulo, porque é um capítulo muito belo, onde a gente vê aqui Jesus trazendo a alegoria de que Ele é a videira e nós somos os ramos. Jesus, ele apresenta aqui nessa alegoria 3 pessoas, ele como videira, como árvore, nós como os ramos que estão ligados na videira, e aqui nós, eu digo nós cristãos, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, e ele traz também a pessoa do lavrador,
que é o próprio Pai. Veja que ele vai dizer aqui, se você ler depois o capítulo 15, que na videira existem ramos que não têm fruto. Ligado em Cristo, existem pessoas, existem homens e mulheres que estão ligados em Cristo nominalmente, ou seja, se dizem estar ligados a Cristo, podem estar ligados às vezes até a alguma igreja, fazer parte de alguma igreja, de alguma comunidade cristã. Eles podem até muitas vezes se dizer ou aparentar ter uma vida cristã, mas Jesus diz que essas pessoas não dão frutos, e o que importa aqui para Cristo é se elas produzem frutos. Então Jesus vai dizer aqui no texto que essas pessoas que não dão frutos, elas são quebradas, elas são tiradas da árvore e são lançadas no fogo. E aqui é muito interessante a gente pensar que até mesmo dentro da nossa igreja, até mesmo no nosso convívio, porque Jesus não está falando de pessoas não salvas aqui, de pessoas que estão no mundo. Jesus está falando num contexto de igreja, de pessoas que estão ligadas à videira de alguma forma. Lá no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala da semeadura, que o trabalhador ele semeou no chão, semeou no solo pedregoso, semeou no solo com os espinhos, e nenhum desses solos deu fruto, somente no solo fértil. Esse é o mesmo exemplo que Jesus está dando. Mas do outro lado tem ramos com frutos, e esses são aqueles cristãos que entendem o Evangelho, que compreendem o Evangelho, que se arrependem dos seus pecados, que começam a viver uma nova vida em Cristo, e a sua vida passa a ser frutífera. Os frutos do Espírito Santo começam a aparecer na vida dele, e as pessoas conseguem enxergar os frutos. Veja que o padrão de Deus aqui para a salvação, ele é muito mais ligado, lembra lá em Gálatas, mansidão, paz, temperança, domínio próprio, amor, bondade. A salvação está muito mais ligado a isso, a manifestação desses frutos, do que qualquer outra coisa. Veja que Jesus também vai dizer que para que alguém seja considerado então um ramo salvo, ele precisa permanecer em comunhão. Então nada adianta eu iniciar uma vida com Cristo, eu vir aqui na igreja, me arrepender, mas depois de alguns meses, de alguns anos, eu desanimar e eu abrir mão. Não, tem que ir até o fim. A marca de um verdadeiro cristão é ir até o fim, Do verso 9 a 16, ele vai falar que nós devemos permanecer no amor dele. E nós fazemos isso quando a gente obedece os mandamentos. Jesus diz que obedecer os mandamentos de Deus, obedecer aquilo que está na Bíblia, é a evidência de que nós amamos a Cristo. E ele diz que tem uma consequência isso, que quando a gente obedece a Cristo, os mandamentos dele, a gente passa a ter alegria. Nós passamos a ser alegres. Ele diz também que nós devemos amar uns aos outros, porque ele é nosso amigo, nós somos amigos de Cristo. Então também nós devemos amar os nossos amigos e irmãos em Cristo. Veja que interessante, aqui em João 15, ele vai usar uma palavra para se relacionar conosco, não como irmão, não como rei, não como Senhor, mas como amigo. Jesus olha para todos aqueles que se arrependem e creem nele e diz: amigo, meu amigo. Isso é muito interessante porque faz a gente pensar que a gente não deveria muitas vezes se sentir sozinho. E na oração, a gente deveria ter tudo que a gente precisa, toda a vontade de pôr algo para fora deveria ser satisfeita na oração, porque o nosso melhor amigo está do outro lado, lá nos ouvindo, intercedendo por nós. Jesus vai terminar aqui, até o verso 16, dizendo que nós fomos escolhidos. Nós não escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a nós. Então veja que o contexto aqui de João 15 é um contexto maravilhoso, é um contexto de bênção, é um contexto de boas novas, é um contexto que nós como cristãos, que estamos ligados à videira que é Cristo, deveríamos nos alegrar e exultar pela salvação que o Senhor nos dá. Que beleza é ser um ramo com fruto, que vai ser podado pelo lavrador. Que beleza é poder amar uns aos outros e ser amigos de Deus, amigos de Cristo.
Que beleza é saber que Cristo nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Mas então ele entra no verso 18. E aí no verso 18, se antes ele estava falando aqui de uma vida com Ele, agora ele vai entrar naquela tensão que eu comecei com você. Aqui ele estava falando até o momento da vida espiritual, da vida cristã, de todos aqueles que se arrependeram e vivem em Cristo Jesus. Mas agora ele vai falar de um atrito que nós, como cristãos, podemos viver com o mundo, podemos viver com aqueles que estão no mundo, justamente por eles ser contrários à nossa fé, contrário ao que nós cremos. E veja que ele vai iniciar aqui o verso 18 dizendo: se o mundo os odeia, lembrem-se primeiro que odiou a mim. Jesus está falando aqui para os discípulos. E veja, a primeira consequência que ele vai dar aqui para os discípulos dessa vida com Cristo, de estar ligado em Cristo, de ser amigo de Cristo, de amar uns aos outros, é que nós, como cristãos, seremos odiados pelo mundo. Nós, como cristãos, sofreremos ódio e perseguição por parte do mundo. A pergunta que a gente tem que se fazer aqui nesse momento é: o que é mundo aqui? O que João está querendo dizer como mundo? Porque, veja, Jesus disse lá em João também, capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, será que o sentido aqui é o mesmo? E não. Aqui, João está dizendo mundo, o entendimento da palavra mundo aqui, é de todos aqueles que não creem em Deus. Todos aqueles que são inimigos de Deus, que são contrários a Deus. Esse é o contexto de mundo. Quando João se refere ao mundo vos odeia, ele está dizendo que todo mundo caído, todos os homens pecadores, por identidade, por consequência, eles odeiam a Cristo e odeiam todos aqueles que seguem a Cristo. Por mais que não seja um ódio descrito, um ódio claro de perseguição, todos eles de alguma forma manifestam no fundo do seu ego um ódio e uma perseguição contra Cristo. Deixa eu te mostrar aqui em Mateus 10, 34, o que Jesus diz. Muitas vezes a gente tem um entendimento de que o Evangelho, ele não desperta esse tipo de coisa, que o Evangelho, como eu ouço muito alguns que se dizem pastores, é um Evangelho paz e amor. Veja o que Jesus diz aqui, em Mateus 10, 34. Não imaginem que vir trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra suas sogras. Seus inimigos estarão dentro da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então veja que o Evangelho, aqui Jesus ele está dizendo, e aqui quando ele diz pai contra filho, ele não está dizendo aqui que ele veio promover contendas. O que ele quer dizer é que uma vez que um filho foi regenerado, uma vez que um membro da família foi regenerada, quase que consequentemente, ele vai viver em conflito com a família dele que não é regenerada, pois ele é luz do mundo agora. Ele vive para alegrar a Cristo. E os seus familiares que não são salvos, que amam o mundo, que negam a Cristo, eles odeiam o Evangelho, eles odeiam a Cristo. É nesse sentido que Jesus está dizendo que o Evangelho ele causa transtorno. É nesse sentido que o Evangelho causa transtorno até dentro dos lares. Eu lembro que quando eu era menor, na igreja eu ouvia muitos casos de mulheres que aceitavam a Cristo e o marido não permitia que ela fosse à igreja. Muitas crianças que se converteram e apanhavam dos seus pais, apanhavam dos suas mães, porque eles não gostavam, não queriam que eles se convertessem e fossem salvos em Jesus. E tudo isso se dá porque a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem
que traz alegria para o ego humano. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que digere, que a gente mastiga ela fácil. Porque enquanto eu estou no mundo, e a Bíblia diz lá em Efésios 2:1, que todos nós estávamos mortos em pecados e ofensas, a gente vivia segundo o curso desse mundo, fazendo a nossa vontade. Só que agora chega Cristo que nos salva e Ele diz, olha, não é mais a sua vontade, é a minha. Então, se eu, Miqueias, quero A, mas Cristo quer B, Ele diz, olha, abre mão da sua vontade e faça a minha. Isso não é fácil, não é uma mensagem gostosa, ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir que ele está em pecado, que o que ele comete, que uma determinada atitude ou forma de pensar ou de agir é contrário àquilo que a Bíblia ensina. Veja aqui que em João 3:19 e 20, Jesus vai dizer que a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas. E Jesus ele explica aqui que eles amaram mais as trevas porque as atitudes deles eram más. E ele vai dizer mais aqui no verso 20 que quem pratica o mal odeia a luz. Ora, aqui ele está dizendo que ele é a luz do mundo, a luz veio às trevas e as trevas o odiou, porque os seus atos eram maus. Mas ele também diz para nós, lá em Mateus, que nós devemos ser luz. Consequentemente, as trevas odeiam a luz. As trevas não podem gostar da luz. A luz é contrário a tudo aquilo que as trevas amam e desejam. Perceba que Jesus está mostrando aqui, hoje nos nossos dias a gente tem ouvido muito a palavra fobia, ligado à raça, a gêneros, a preconceitos. E alguns irmãos já devem ter ouvido a palavra cristofobia, que é o ato de ser contrário, né, de segregar, de não gostar ou de perseguir cristãos. Não sei se os irmãos sabem, mas o cristianismo, desde sempre, foi a religião mais perseguida no mundo. Até hoje, morrem mais pessoas porque dizem ser cristãs, porque se denominam cristãos, do que qualquer outro tipo de racismo ou de segregação. Se os irmãos olharem a história da igreja, lá em Roma, quando Roma toma Jerusalém, os imperadores vão chegar em Jerusalém obrigando que eles olhassem o imperador como Deus e adorassem os imperadores. Na Idade Média, a Igreja Católica, através do Papa, da Inquisição, perseguiu e matou cristãos. Homens e mulheres foram crucificados, pegaram fogo, colocaram fogo. Homens e mulheres foram colocados no Coliseu para morrerem por feras, ursos, leões, unicamente porque se diziam cristãos. Veja que a profecia, a ordem de que isso iria se cumprir, ela vem de Cristo. Isso não é nenhuma novidade para nós, irmãos. Jesus diz, olha, vocês serão odiados, a igreja será perseguida. E veja que hoje, talvez aqui no Brasil nós não estejamos sendo apedrejados, nós não estejamos sendo executados por ser cristãos, mas hoje no Brasil, irmãos, nós enfrentamos uma perseguição mental, filosófica gigante. Você chega em qualquer lugar hoje, qualquer universidade, e diz que é cristão, e você é ridicularizado. A mídia expõe a fé cristã como ridícula, como algo ultrapassado, que não faz sentido, que não tem qualquer valor. Essa perseguição que existiu lá atrás, ela continua hoje, talvez de uma outra forma, mas ela continua. Veja que Jesus no verso 19 agora, ele vai explicar. Ele vai dizer que o mundo nos amaria se a gente pertencesse ao mundo. Mas nós não fazemos mais parte do mundo, ele vai dizer. Eu escolhi para que vocês não pertençam ao mundo. Veja, ele nos escolheu para a salvação. A Bíblia fala que nós somos eleitos para a salvação. Mas aqui ele está falando de uma outra eleição.
Ele está dizendo que a gente foi eleito para não pertencer ao mundo, para não pertencer ao mundo caído, ao mundo pecaminoso, ao mundo prostrado lá fora. Percebe que Jesus aqui, de uma certa forma, ele está nos exortando a como deve ser o nosso padrão de vida. Jesus, ele está dizendo aqui que o padrão de uma pessoa que se diz cristã, sob nenhuma hipótese, pode ser igual a um padrão de uma pessoa que não é cristã, que não é salva. Ele está dizendo aqui que se eu sou cristão, impossível, não há forma de eu agir como um não cristão. Da mesma forma que um não cristão não pode agir como um cristão. E aqui, irmãos, a gente precisa refletir muito sobre como tem sido a nossa vida. Porque eu tenho refletido muito a respeito disso, porque muitas vezes parece que a gente tem sido muito amado pelo mundo. Às vezes eu tenho a impressão que eu agrado demais as pessoas que estão do meu lado. Não que eu tenha que fazer o mal para elas, mas eu vejo às vezes em mim que eu preciso muitas vezes ser mais honesto com as pessoas que estão do meu lado e anunciar o evangelho de forma verdadeira e correta. Porque muitas vezes a gente se recusa, ou fica com medo, ou vergonha de ser sincero e dizer o que está aqui, para não ganhar um inimigo, para não contrariar uma pessoa, para não deixar alguém triste pelo fato da gente chegar e dizer, olha, a sua vida está incorreta, o que você está fazendo é contrário à vontade de Deus, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Quantos de nós será que temos coragem de falar isso para as pessoas que estão do nosso lado? Para aquelas pessoas que estão no nosso trabalho, que vivem com a gente 5 dias, às vezes por semana ou mais, e que vivem uma vida pecaminosa, que vivem uma vida contrária à vontade de Deus, que vivem uma vida que não agrada, que não cumpre em nada aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, e que a gente sabe que elas estão caminhando para um caminho que não tem volta, que a consequência do pecado delas vai levar elas à morte eterna. Mas a gente, para não ganhar um inimigo, para a gente não ficar ruim, para a gente não ter a nossa imagem abalada naquele contexto, a gente segura e não fala nada. Quantas vezes, irmãos, no nosso meio, nós temos visto os nossos irmãos, amigos, com uma postura que não agrada à vontade de Deus, com uma postura que é contrária à palavra, e nós não temos a coragem de chamar esse irmão e falar, olha, o que você está fazendo é errado. Abrir a Bíblia para ele e mostrar, a Bíblia não ensina isso, essa prática é contrária à vontade de Deus, você tem que se arrepender. Muitas vezes nós temos negligenciado até a nossa comunidade. Jesus ensina que a gente exorte um ao outro, Paulo fala isso, que a gente se exorte mutuamente. Isso não é num sentido ignorante ou de soberba, mas num sentido de amizade, num sentido de amor fraternal, em mostrar para o irmão que ele está vivendo uma vida que não condiz com a Escritura. Isso é muito sério, porque se vocês lembrarem do que Jesus disse lá no capítulo 15, lá no início, Jesus diz que tem ramos ligados na videira que não dão fruto. E esses ramos serão quebrados, cortados e queimarão no fogo. Lembra do que Jesus diz lá em Mateus 7? Que naquele dia, no último dia, as pessoas chegarão até Jesus e dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu realizei milagres, prodígios, maravilhas e até expulsei demônios. A resposta de Jesus é, eu não te conheço, nunca te conheci. Muitas vezes, irmãos, nós temos negligenciado a incumbência que Deus nos deu como igreja, de mostrar ao nosso próximo, principalmente aos nossos irmãos, práticas e hábitos que são contrários à palavra.
Irmãos, como eu queria, na minha adolescência, na minha juventude, ter tido pessoas que chegassem para mim e apontassem minhas falhas em amor e me ajudassem. Como eu teria sofrido menos. Como eu teria tido uma juventude mais tranquila. Se pessoas tivessem olhado para mim, visto os meus erros e me falado em amor, mostrado na palavra. É exatamente isso que Cristo exige de nós, uns com os outros. Mas Ele também exige de nós para com aqueles que não conhecem a Cristo. Nós precisamos ser sinceros no nosso falar. E mais ainda, nós precisamos ser sinceros no nosso agir. Veja que o que Cristo quer dizer aqui no verso 19, é que se o mundo está nos amando, se esse sistema caído, pecaminoso, se esse sistema que é contrário à fé cristã, se essas pessoas que têm práticas que não são de acordo com a vontade de Deus, amam e gostam da gente, têm um amor por nós, é porque tem coisa errada. Não que uma família, um seu familiar não possa gostar de você, mas o fato de você entrar e sair da sociedade, do seu trabalho, da escola, da faculdade, e não ter ninguém que olhe para você e não goste de você pela sua fé, tem alguma coisa errada. Ou você não tem falado de Cristo, ou você não tem anunciado de Cristo, ou você não tem vivido como Cristo pede para que você viva. Porque a vida de um cristão, ela ofende o pecador, ela ofende aquele que não conhece o Evangelho, porque ela é contrária a tudo aquilo que ele ama e que ele gosta. Mas segundo Cristo, nós fomos eleitos, escolhidos para serem arrancados do mundo. Cristo nos arranca do mundo, nos tira dessa vida pecaminosa que todos nós um dia vivemos, para agora estarmos todos aqui, vivendo a vontade de Deus, vivendo a palavra como o nosso lema. E veja, uma vez que nós estamos aqui, o nosso relacionamento com o mundo vai mudar. E o mundo vai começar a despertar ódio a nosso respeito. Nós seremos perseguidos pela nossa fé. A escolha de Deus que nos arranca do mundo, ela não simplesmente tira a gente do mundo, mas ela coloca a gente no céu. Cristo nos tira do mundo para que Ele possa entrar em nós e brilhar através da nossa vida. E veja que agora no verso 20, Jesus vai dizer, olha, eu sofri, se eu que sou o Senhor, se eu que sou aquele que tem domínio sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, se eu sofri ódio, se eu fui perseguido, vocês também vão ser. Tal irmão mais velho, tal irmão mais novo, vocês vão passar pelo que eu passei, porque vocês vivem de acordo com o que eu vivo. Ora, se Cristo passou, se Cristo foi perseguido, se Cristo sofreu, por que nós vamos estar isentos dessa vida? Por que nós vamos estar isentos do sofrimento, da perseguição, do ódio por causa da nossa fé? E aqui Jesus ele conclui então no verso 21, que o ódio deles não é uma coisa pessoal conosco. O mundo nos odeia, ou deveria nos odiar, não por causa de quem nós somos como pessoas individuais, mas por causa do que Cristo fez em nós e por causa de quem nós somos em Cristo. Veja que o verso 21, Jesus vai falar, farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Rejeitaram. Irmãos, a grande diferença nossa para aqueles que não creem em Cristo é que a gente não rejeita o Pai, a gente crê no Pai e a gente crê que Jesus é a salvação do Pai para nós, e que se Jesus é a salvação do Pai para nós, tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que Ele diz, agora é aquilo que a gente quer para a nossa vida. Se Jesus diz vira à esquerda, nós nos viramos. Se Jesus disser vai
para a direita, nós iremos. Se Ele disser que a gente tem que abrir mão de todas as coisas, como Ele diz, a gente abre. Essa é exatamente a vida que um cristão deve ter, segundo a palavra. E mediante isso, irmãos, eu quero muito refletir com vocês, e que a gente vá embora hoje, refletindo como tem sido a nossa vida. Meditando nesse texto, eu cheguei à conclusão que talvez eu tenha ficado muito calado. Talvez eu tenha segurado ou não falado coisa para as pessoas que estão do meu lado que eu deveria falar. Existem pessoas no meu trabalho que eu deveria ser um pouco mais sincero e dizer para elas que elas estão num caminho que não tem volta, um caminho de destruição. Pode ser que isso traga algum conflito para mim. Pode ser que isso gere alguma animosidade, mas é exatamente isso que Jesus diz que nós devemos fazer, tanto com aqueles que não creem em Cristo, que estão lá fora no mundo, mas com os nossos irmãos que estão aqui dentro. A gente precisa ser mais cuidadoso em olhar se a nossa vida, ela espelha a vida de Cristo, porque o mundo olhou para Cristo, e o mundo sentiu ódio de Cristo por quem Ele era. É muito estranho que as pessoas olhem para nós e nos amem demais, porque Jesus diz aqui que as pessoas rejeitam a Ele. O Evangelho no mundo lá fora, ele causa mais rejeição do que aceitação. Nós precisamos refletir muito essa noite, irmãos. A gente precisamos fazer muito essa reflexão e pensar se nós temos tido coragem, ousadia, de chamar os nossos irmãos e amigos em Cristo, sentar com eles e mostrar: olha, a sua vida nesse ponto não condiz com o que a Bíblia ensina. Mais do que isso, nós precisamos talvez chegar e perguntar para os nossos irmãos: irmãos, você vê alguma coisa em mim que está errada? Os irmãos veem alguma coisa em mim que é contrária à palavra de Deus? Para que a gente possa corrigir as nossas vidas, para que a gente possa andar de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Esse texto deixa muito claro, muito evidente, que é impossível que um cristão que se arrependeu e crê em Jesus tenha uma vida que seja semelhante daquele que não se arrependeu, daquele que vive ainda mergulhado no pecado. É impossível que os dois tenham uma vida semelhante e você olhe para os dois e não veja diferença. É impossível. E mediante isso a gente precisa olhar para nós e saber e pedir o auxílio do Espírito Santo para saber se não existe algum ponto da nossa vida que a gente tem vivido parecido com algum mundano, parecido com aquilo que não agrada a Deus. Esse texto nos mostra também que a rejeição a Cristo e ao Evangelho, ela sempre existiu, e ela sempre vai existir, até que Cristo volte. Então a gente precisa entender essa realidade, e a gente precisa olhar isso sobre algumas perspectivas. Se a igreja evangélica em algum agrada demais o mundo, se a igreja evangélica tenta mudar as suas palavras ou a sua forma para agradar o mundo, tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa errada conosco. Se nós, de alguma forma, tentamos ser diferentes, dar uma escapadinha naquilo que a palavra diz, para alegrar ou para ter o amor do mundo, tem alguma coisa errada conosco, irmãos. O nosso exemplo não é o Miqueias, não é o Hector, não é qualquer outro irmão. O nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo é Cristo. Nós não podemos, irmãos, abrir mão da palavra de Deus
eu quero ler com vocês em Romanos 12 para a gente finalizar. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Depois nós vamos lá para o verso 14. Veja o que Paulo diz para nós. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. O corpo. Corpo, Paulo quer dizer pensamento, desejo, atitudes, práticas, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam a paz ou em paz com todos. Veja, Paulo lhe diz: o que depender de mim e de você, viva em paz com todos. Mas olha, essa paz aqui não é uma paz que abre mão de ter uma vida transformada à luz do Evangelho de Deus, à luz da vontade de Deus. É uma paz, se possível. Essa paz, ela é, se possível. Jesus ensina que a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. Paulo acabou de falar isso. Mas nós não podemos, irmãos, de forma alguma, negligenciar a verdade de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar que Cristo está às portas. O Senhor Jesus está voltando, e todos aqueles que não se arrependerem, todos aqueles que não colocarem a sua fé em Jesus, todos aqueles que não terem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, passarão uma eternidade no inferno. Uma eternidade em morte, em sofrimento, e não haverá nada que a gente possa fazer, não haverá nada que essas pessoas possam fazer, porque não se arrependeram em vida. Que a nossa atitude seja transformada, irmãos, que a gente possa orar e pedir misericórdia, para que o Senhor coloque um espelho santo na nossa frente, um espelho que mostre todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e que a gente comece a consertar uma a uma, para louvor e glória do nosso Deus. Que a gente não venha negligenciar o nosso próximo. Nós precisamos ser honestos com eles. Nós precisamos ser irmãos de verdade, e irmãos não negligenciam a verdade. Irmãos não falam mentira uns para os outros, nem se omitem da verdade. Isso aqui de forma nenhuma a gente quer promover discórdia ou brigas, ou soberbas, ou gente julgando e apontando o dedo. A gente quer promover aquilo que a Bíblia ensina, que nós devemos nos exortar mutuamente, para que a gente seja moldado à imagem de Cristo. Irmão, que você não fique calado mais, que você não fique mais quieto, toda vez que você vê o seu irmão precisando de uma palavra de correção, que você faça o que está escrito em Mateus 18, que você chame o seu irmão, abra a Bíblia e mostre para ele que aquela atitude não condiz com a verdade de Deus. Que nós não deixamos mais os nossos pecados debaixo do tapete,
mas que a gente possa se dobrar diante de Deus, arrependidos, pedindo para que o Senhor nos transforme, que a gente venha ter ousadia de lá no mundo pregar o Evangelho com toda sinceridade e viver uma vida que em muitos momentos vai levar a que a gente seja odiado, mas por amor ao nosso Deus, porque é somente através do verdadeiro Evangelho, somente através de Cristo, que pessoas se arrependem dos seus pecados, que pessoas creem em Cristo Jesus e passam a viver uma vida transformada pela salvação que só há nele. Que o Senhor nos trate, que o Senhor mexa no profundo do nosso coração, que a gente não venha se desviar de uma responsabilidade que é nossa, e nem se desviar de algum irmão que algum dia nos chame para mostrar algum ato que a gente tem feito errado. Nós precisamos, irmãos, exortar-nos uns aos outros. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por permitir que um mundo imerso em pecado, imerso em trevas, imerso em tudo aquilo que desagrada a Sua vontade, um mundo, Senhor, que tem andado segundo o seu próprio querer, que tem feito segundo a Sua vontade, um mundo que não vê a responsabilidade, não vê a grandeza, não reconhece a grandeza que Tu és, não reconhecem a Tua santidade e a Sua justiça, um mundo que faz as coisas de acordo com o seu bem-querer, que pecam, que transgridem a Sua vontade, e não se preocupam em nada, Senhor, não sabem, não reconhecem que um dia serão julgados pela Tua poderosa palavra. Um dia o Senhor virá esse mundo como juiz, e nós seremos lá julgados pela Sua palavra, e só aqueles que têm o sangue do Cordeiro, só aqueles que se arrependeram de todo o seu coração, só aqueles que realmente colocaram diante de Ti a sua incapacidade, os seus pecados, e colocaram a sua fé em Cristo, como Senhor e como Salvador de suas vidas, somente essas pessoas serão livradas desse momento que virá. Somente essas pessoas, Senhor, passarão a eternidade contigo. Que o Senhor permita que nós sejamos essas pessoas, Pai. Que nós façamos parte desse grupo, como aqueles que estão ligados na videira, que foram ligados por Ti em Cristo. Meu Pai, que nenhum de nós seja um ramo seco que não dá fruto. Senhor, sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos, sonda, Senhor, as nossas práticas, e que o Seu Espírito venha incomodar, meu Pai, a nós nesse momento, e em todos os momentos, se porventura nós temos praticado, ou vivido, Senhor, uma vida que não condiz, Senhor, em alguns pontos, ou em muitos até, com o que a Sua palavra nos ensina. Senhor, nos ajuda a ser sinceros e a ter ousadia de falar a verdade para pessoas que estão perecendo lá fora sem salvação, para pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno e que não creem, Senhor, no Teu Evangelho. Que o Senhor nos dê, meu Pai, a ousadia e a coragem de ser sinceros, de falar a verdade e de entender que o ódio que o mundo tem contra nós faz parte, porque o Senhor também foi odiado, Cristo também foi odiado, Cristo foi morto por causa de tudo que Ele pregou e fez nessa terra. Senhor, e mais do que as nossas palavras, que a nossa atitude seja uma atitude condizente com aqueles que amam o Teu Evangelho. Senhor, não nos deixa viver uma vida enganados, não nos deixem viver uma vida, Senhor, no qual nós imaginamos ou pensamos que estamos Te servindo, que estamos fazendo a Tua vontade, quando na verdade nós fazemos só a nossa. Senhor, não nos deixe que nós sejamos cristãos nominais, mas que as pessoas possam olhar para nós e pelas nossas atitudes ver Cristo em nossa vida. Que nós tenhamos também, Pai, o amor e a capacidade de exortar-nos mutuamente, de chamarmos os nossos irmãos ou irmãs, ou de ser chamados, meu Pai, toda vez que tivermos uma falha, um erro,
Toda vez que nós desagradarmos ao Senhor através de algum pensamento ou prática nossa, e sermos corrigidos em amor. Pai, o Senhor prometeu que o Senhor viria, o Senhor disse que o mundo odiaria a sua igreja, mas o Senhor também prometeu que a sua igreja seria sempre santa, sempre pura, sempre lavada no sangue do teu Filho. Não permita que a gente feche os nossos olhos quanto a isso. Que cada um de nós possa olhar a sua própria vida. Que o teu Espírito possa colocar diante de nós um grande espelho, para a gente olhar para o nosso interior e identificar as nossas falhas e os nossos pecados. E nos prostrarmos diante de Ti em arrependimento. Que a gente não venha fazer como diz o teu Filho, querer tirar o cisco do olho dos nossos irmãos quando tiverem, enquanto a gente tem uma grande trave no nosso. Mas como diz o texto, tira a trave de nós, Senhor, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos a tirarem os ciscos e tudo aquilo que atrapalham suas vidas. Guarda-nos em nome de Jesus, dê-nos uma semana cheia da Tua presença, que nós possamos viver uma vida integral de comunhão contigo, com a Tua palavra e com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, irmãos, com louvor. Esse cântico, nós vamos estar orando. A irmã Eunice pediu para orar, porque ela perdeu a prima dela, a Albertina, e nós vamos estar orando para Deus confortar a família, e também pelos pedidos de orações. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus sabe de todas as coisas, Deus que pode todas as coisas, está em todos os lugares, possa confortar os corações. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra. Viemos suplicar, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, esteja visitando, ó Deus, os familiares, ó Pai, que tiveram essa perda, ó Deus, do seu ente querido, ó Pai. Nós sabemos como é difícil perder alguém que nós amamos. Nós sabemos, ó Deus, das dificuldades, ó Pai, que se é. Mas o Senhor, ó Deus, é aquele que pode estar presente. O Senhor que conforta os corações. O Senhor, ó Deus, que nos formou, que nos criou. O Senhor, ó Deus, que deu o seu Filho também, Jesus, para morrer na cruz. E Jesus ressuscitou. Aquele que crê não morrerá, mas aquele que crê viverá para sempre com Cristo. Que nós possamos, ó Deus, levar a Tua mensagem, a Tua palavra, e que a Tua palavra chegue aos corações daqueles, ó Deus, que precisam desse conforto, dessa esperança. Abençoe-nos, ó Pai. E aqueles também que porventura estão suplicando ao Senhor pelas bênçãos, ó Pai, o Senhor possa ouvir as orações, o Senhor possa ouvir os clamores, ó Deus. Visita, ó Deus, Teu povo, conforta, Deus, e abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos louvar a Deus mais uma vez com esse cântico. Colheita, a voz do que clama em meio ao deserto. Que nós possamos ser, assim como o irmão Miqueias pregou, luz da terra e sal para os povos. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos,
Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vou pedir para o Felipe estar orando, encerrando esse momento. Senhor Deus amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos trouxeste até a Tua casa, Senhor, com a Tua santa paz e segurança, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que eu tenho derramado sobre a vida da Tua igreja, Senhor. E te agradecemos mais ainda, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje, Senhor. Ó Senhor, quanto tempo nós ficamos tão ansiosos, ó Pai, para louvar e te engrandecer junto com os nossos irmãos, Senhor, integrados novamente como um corpo, Senhor, como uma família, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por nós termos sido escolhidos, Senhor, para te louvar, Senhor, para te servir, Senhor. Na Tua palavra diz, Senhor, grande a seara, porém são poucos os trabalhadores, Senhor. E eis que nós estamos aqui, Senhor, dispostos, Senhor, para trabalhar, Senhor, na Tua obra, Senhor, pois é para isso que nós fomos criados, Senhor. Esteja conosco, abençoa essa semana, Senhor, nos leva, Senhor, com Tua santa paz e segurança para os nossos lares, Senhor. Abençoe cada um aqui presente e cada lá representado, isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Deus abençoe irmãos. a vida dos irmãos. Amém.